tema da aula é anatomia, né? Na verdade, a primeira metade a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia anatômica, né? A gente vai ter a chance de nos dedicarmos aí um tempinho para fisiologia anatômica, e aí, na sequência, a gente vai continuar aí falando um pouquinho sobre anatomia, só que hoje o tema já não é mais ossos, porque ossos a gente esgotou nas últimas aulas, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre cartilagens, né? Que são também estruturas que o nosso corpo tem, que também são responsáveis pela sustentação, né? É importante dizer que quando a gente pensa em osso, a gente pensa só daquela questão do osso segurar a carga do nosso peso, né? Mas a gente tem que lembrar também que osso também é importante para dar forma para o nosso corpo, né? Osso é importante para possibilitar a gente a ter formato, né? A gente ter corpo no sentido de bracinho, perninha, dedinho e tudo mais, tá? As cartilagens vêm meio que no mesmo caminho. Cartilagens, a gente tem desde cartilagens que estão ali ajudando a compor as estruturas externas, né? Como é o caso, por exemplo, do pavilhão auditivo que a gente tem, no caso, por exemplo, também do septo nasal, até articulações que vão ser importantes para constituir órgãos internos, como é o caso do aparelho respiratório, que a gente vai ter aqui a cartilagem da laringe, a gente vai ter os anéis da traqueia, que vão ser todos feitos de material cartilaginoso. A gente não pode esquecer, aliás, a gente já vinha falando desde a aula passada, né, sobre a questão da importância das cartilagens no movimento da articulação, e aí a gente teve a chance de falar, inclusive, sobre problemas articulares, né? A gente falou das artrites, das artroses, da febre reumática, enfim, da febre reumática não, da artrite reumatoide, enfim. A gente falou de uma série de problemas de saúde causadas pelo mau acondicionamento e utilização do movimento dos ossos, né? Bom, hoje a gente vai dar continuidade. Para a gente começar o nosso rolê, vamos começar por aqui, falando um pouquinho a respeito sobre o que é que eu vou cobrar de vocês hoje. O que é que a gente vai falar hoje no decorrer da nossa aula? Bom, no comecinho da aula, a gente vai começar com a parte fisiológica, explicando, por exemplo, como é que as cartilagens são feitas, né? Da onde que elas vêm, para onde que elas vão. Essa que é a real, né? Depois a gente vai partir para mostrar um pouquinho a respeito da diferença entre as cartilagens. Tá? Nós temos vários formatos diferentes de cartilagens. As cartilagens podem ser feitas de diversos materiais, e isso vai ajudar a gente a poder entender, inclusive, sobre os problemas, né, que a gente estudou na aula passada, tá? Aqui, deixa eu aceitar o povo aparece aqui a mensagem para o povo poder entrar. Isso. Né? E vamos lá, vamos retransmitir aqui na tela para a gente continuar. Então, mais um entrando, vamos lá, mais um. Entrou, mais um, beleza. Seguindo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, e a última parte, que é uma das mais importantes da aula de hoje, que aí já é mais no assunto da anatomia, é sobre os movimentos do corpo, né? Como vocês já devem estar imaginando, depois que a gente estudou osso, a gente vai estudar músculo. E como a gente sabe, músculo está associado a fazer movimento. Né? Músculo está relacionado a contrair, relaxar, esticar braço, contrair braço, né? Estica dedinho, contrair dedinho e etc. E para eu poder falar destas coisas, eu preciso falar dos tipos de movimento que são possíveis no nosso corpo. E aí a gente vai falar dos movimentos gerados por essas articulações. Bom, mas isso é assunto mais para frente. Bom, voltando ao nosso rolê, vamos começar aqui pelo conceito mais primário do dia de hoje, né? O que é uma cartilagem? Bom, cartilagem nada mais é do que um conjunto de células, né? Não é à toa que ele constitui um tipo de tecido, e esse conjunto de células constitui um tipo de tecido que a gente chama de tecido conjuntivo. Para quem não se lembra lá do semestre passado, a diferença entre um tecido conjuntivo e um tecido epitelial é que o tecido conjuntivo é caracterizado pela presença de células que vão ter bastante espaço entre elas. Se vocês notarem aqui, ó, você vê claramente as células. Aqui, deixa eu começar já a fazer meus risquinhos, né?
Aquele momento, fazer risquinho com a caneta. Ó, se você notar aqui, ó, aqui eu tenho duas células. Você vai perceber que elas não estão emendadas com a célula vizinha. A célula vizinha está aqui, a outra está aqui. Existe um espaço entre essas células. Essa característica de células que não estão emendadas umas nas outras, de células que são soltas, livres entre si, é o que a gente caracteriza como tecido conjuntivo. Lembrando que a gente já estudou em outras situações outros tecidos conjuntivos, como, por exemplo, a gente já estudou o sangue, né, semestre passado, a gente já estudou esse semestre o osso, né, o tecido ósseo, né, e eles são todos tecidos conjuntivos. Diferente do epitelial, né, que a característica básica do epitelial são as células tão coladas, tão coladas, tão coladas entre si, que a gente não consegue ver espaço entre elas, né? Parece que é uma maçaroca de células só, né? Aqui, por conta de ter esse espaço ao redor da célula, esse espaço vai ser preenchido por uma substância. Geralmente essa substância é uma proteína e a gente chama esse conjunto de proteínas ao redor da célula de matriz. No caso, como se trata aqui de uma matriz de uma cartilagem, é uma matriz cartilaginosa. Lembrando que quando a gente falou lá de osso, nós também tínhamos uma matriz entre as células, que era o que a gente chamava de matriz óssea, né? Bom, mas voltando aqui, do que seria feita essa matriz? Essa matriz é basicamente feita por duas proteínas, ou pelo colágeno ou pela elastina, e às vezes pelas duas, tá? Essa substância ela vai dar uma aparência elástica, tá? Uma aparência semelhante a uma gelatina dura, né? Vocês lembram da gelatina das atividades de APS do semestre passado? Então, bem aquela aparência, né? Aquela aparência meio de jujuba, né? Aquela coisa que estica, né? Essa é mais ou menos a aparência clássica de uma cartilagem. O que vai mudar no que diz respeito a ser feito de colágeno ou de elastina vai ser a resistência, né? Obviamente, umas vão ser mais elásticas e outras vão ser menos elásticas. E ambas vão ser necessárias no corpo, tá? Com relação às células, a gente vai perceber que essas células do tecido conjuntivo, ele vai aparecer em duas linhagens básicas. Os condrócitos, que em geral são essas células menorzinhas, que aparecem geralmente em parzinhos, são elas... Ah, desculpa, eu troquei. Desculpa, já começa pedindo perdão, já. Essas células pequenininhas aqui, né, são os condroblastos, desculpa. As células geralmente aparecem em duplinhas e essas células, os condroblastos, eles vão ser responsáveis pela fabricação deste colágeno, dessa elastina, tá? É ele que é responsável pelo crescimento da cartilagem. Vocês devem se lembrar que essa terminação blasto a gente já viu esse semestre, né? Só que a gente viu isso lá com as células que faziam parte, no caso, dos ossos, né? Lá nós tínhamos os osteoblastos, que eram as células criadoras de ossos. Lá, essas células criavam as fibras de colágeno, né? Aqui nós vamos ter os condroblastos fazendo as fibras de proteína, preenchendo esse espaço vazio entre as células, tá? O que vai acontecer é que as células criadoras, então, de cartilagens, elas vão estar sempre na borda, tá? E elas vão ser sempre pequenininhas. Então, essas células que aparecem aqui, ó, ao redor dessa borda, vão ser os tais condroblastos. À medida que algumas células vão ficando para dentro, que elas vão sendo assim, você vai fazendo camada sobre camada, e vai ficando mais células para dentro. Essas células maiores, e obviamente vão ser as células mais velhas, essas células serão os condrócitos, tá? Em geral, o condrócito, ele já não tem mais essa capacidade de fabricar a elastina, de fabricar o colágeno. Mas ele é uma versão adulta, amadurecida do condroblasto. Então, todo condrócito, no passado, na juventudezinha dele, ele era um condroblasto. Tá? Só que à medida que o tecido foi crescendo, que ele foi expandindo, essas células vão ficando mergulhadas, né, para dentro da matriz. E isso faz com que elas cresçam, amadureçam e criem essa estrutura mais sólida, beleza? Aqui é importante dizer que tecidos cartilaginosos não têm vasos sanguíneos, tá? Ou seja,
Quando você corta uma cartilagem, quando você rasga uma cartilagem, ela vai ter uma dificuldade tremenda para cicatrizar, exatamente por não ter ali a presença de células sanguíneas que vão dar o start no processo de causar inflamação e depois convocar os fibroblastos para fechar, né, a matriz. Diferente do que acontece com os ossos, né? Ossos, como a gente sabe, quando a gente quebra um osso, o osso se reconstrói, né? E se reconstrói exatamente porque tem sangue ali naquele rolê, né? Todo o osso, ele vai ter no seu interior, né, vasos sanguíneos e tudo mais. Cartilagens não têm vasos sanguíneos. Isso é uma característica importante. Esquecido, e o povo chegando atrasado, e eu tenho que tentar sair da tela aqui para poder aceitar o povo. Não, e beleza, vamos lá, vamos descartar aqui a anotação. Aí a gente vai lá e aceita a coleguinha. Bom, vamos lá. Voltando. Bom, as cartilagens, elas vão aparecer em lugares estratégicos no nosso corpo. E, em geral, nos lugares onde elas aparecem, elas vão aparecer, por exemplo, na ponta dos ossos, né? E por que ela vai provavelmente aparecer na ponta do osso? Porque provavelmente a cartilagem deu origem àquele osso, né? E aí, à medida que o osso foi crescendo, foi sobrando cartilagem somente na região da cabeça do osso, né? E aí ele ficou ali nas extremidades, e aí, obviamente, ele vai constituir a articulação, né? Funções associadas às cartilagens: fazem sustentação, podem ajudar a gerar movimento, aguentam o impacto e reduzem o atrito, tá? Como assim aguenta o impacto, professor? Bom, um exemplo clássico de articulação, de cartilagem que aguenta impacto, é o caso, por exemplo, do nariz, né? Se você imaginar, ó, você consegue dobrar ele para o lado, esticar. Você pode muito bem até levar um soco no nariz e aí você nem sempre vai quebrar essa articulação, né? Exatamente porque, por conta dessa elasticidade, ela consegue, né, segurar e absorver impacto. A mesma coisa com a orelha. Mas uma articulação que a gente fala que é muito importante para sustentar impacto é, no caso, a da coluna, né? Na coluna, entre as vértebras, nós temos o disco intervertebral. Cada vez que você dá um pulinho, que você salta, não precisa ser um pulo muito alto, tipo um pulinho, tipo você pulando no mesmo lugar. O teu peso ao cair no chão, ele sofre o impacto, né? E esse impacto é todo absorvido pela coluna. E por isso que você não sente dor ou a sensação de que algum osso seu está se quebrando simplesmente por você dar um pulo. Aliás, uma das razões pela qual a gente sabe que a nossa espécie não pode ter personagens gigantes, a gente não pode ter um gigante humanoide com 5, 6, 7 metros de altura, é exatamente porque essas cartilagens elas não aguentariam o peso do corpo desse ser gigante, né? O corpo literalmente trincaria em pedaços, né? Os ossos por conta da carga, né? Os nossos ossos e as nossas cartilagens, eles não suportariam a carga de mais peso, né? Não é todo quando uma pessoa entra num quadro de obesidade muito profunda, né? Aqueles quadros de obesidade onde a pessoa facilmente chega aí a 300, 400 quilos, a pessoa não consegue andar mais, né? Ela não consegue andar mais porque o próprio peso dela torna-se insustentável para os ossos que ela tem, para as articulações que ela tem, né? Bom, seguindo adiante, né? Onde que eu encontro cartilagens? Aqui eu trouxe uma imagem que eu achei na internet, não tem nada de especial nela, né? Onde eu trouxe aqui algumas marcas, como vocês podem ver aí em azul, nós temos algumas estruturas marcadas e numeradas, né? Vamos começar a nossa atividade de perguntação para os meus queridos alunos. Vamos lá. A estrutura pontada no osso. Primeiro, que osso que é esse que aparece na imagem? Alguém saberia me dizer? Pelo formato dele? Oi? Esse é o fêmur. Tá muito bom, já começamos bem. Como que se chama a estrutura que aparece com o número 1 ali na imagem? Lá em cima, na parte de cima. É a cabeça do fêmur, e que, obviamente, na ponta dessa cabeça nós vamos ter uma articulação, né?
Essa parte da cabeça do fêmur, ele vai articular com que outro osso? Você saberia me dizer? Uh, Qual que é o osso que vai entrar em contato com a cabeça do fêmur? O quadril? É o osso do quadril, mas qual osso do quadril? O osso do quadril tem vários O ilho? ossos. É o ilho. É o ilho, exatamente. E assim, a cabeça do fêmur, ela é conhecida por conta dela ser bem arredondadinha, né? E ela vai se encaixar perfeitamente numa área do quadril, né, do ilho do quadril, que tem um nome. Você se lembra da cavidade onde encaixa perfeitamente o osso do quadril? Acetábulo. Isso, muito bom, é isso mesmo. É o acetábulo, né, que é o ponto onde há ali o contato direto, né, do osso do quadril, né, com a cabeça do fêmur. Beleza. Ali na imagem, ainda na parte de cima do fêmur, está marcando ali uma faixa que aponta ali um número 2. Alguém sabe o nome dessa estrutura, dessa faixa que tem? Que não é nem a cabeça do fêmur e nem o corpo do fêmur. Como é que chama aquela região ali do meio? Peguei! Olha, uma questãozinha para uma prova prática, hein? Não Que é o trocante delícia! menor, não, né? Oi? Não é o trocante menor? Que é O o. trocânter menor é É, essa parte aqui, ó. Você passou perto, seria isso aqui, ó. Isso aqui é o trocânter menor, isso aqui é o isso. trocânter maior, né? O que eu quero Hum, saber é essa faixa mesmo, essa faixa em azul. Que, ó, ela não é nem a epífise do osso e nem a diáfise do osso. Ela é bem essa parte do meio. Como que ela se chama? Alguém sabe? Ela é a metáfise do osso, né? O que seria uma metáfise do osso? É a parte do osso, de ossos longos, que cresce, né? É essa parte que vai crescer e que vai tornar o fêmur maior, tá? É a metáfise. E ali nós vamos ter uma grande quantidade de cartilagem, né? Porque, como a gente diz, a cartilagem está associada ao crescimento dos ossos. Beleza, agora vamos lá para a parte de baixo do fêmur. Como que se chamam essas partes de baixo ali do fêmur? Alguém se lembra? Exatamente. Aqui, ó, nós temos o côndilo lateral, porque é para fora, né? E esse aqui é o côndilo medial, que é para dentro. Beleza? Bom, já estamos bem pra caramba, né? Só o fato de vocês lembrarem os nomes do tipo, vocês falaram que existe trocânter maior, trocânter menor, côndilo. Nossa, isso já me deixa cheio de orgulho aqui. Beleza, vamos lá. Para a imagem da cabeça, a gente não tem muita coisa para falar. A gente tem ali um septo nasal, nós temos o pavilhão auditivo, e aqui tem uma coisa interessante para a gente falar sobre a fisiologia das cartilagens. Como eu falei para vocês, partes de cartilagens têm uma dificuldade tremenda de cicatrizar, né? E uma das coisas que a gente ouve muito falar, principalmente na molecada hoje em dia, é sobre a questão dos piercings, né? Tipo, a pessoa coloca ali um brincozinho na orelha, e ali até o brincozinho, beleza. Um brinco, se você faz o furo novo, em questão de uma semana, 15 dias, no máximo mesmo, se não houver nenhuma infecção, nenhuma inflamação, o furo cicatriza. Agora, por exemplo, e no caso das cartilagens, por exemplo, eu tenho um transversal na orelha, né? Um piercing transversal. Ele na parte de baixo, eu não sei se vocês estão conseguindo. Aqui, ó, acho que talvez. Não, né? Na parte de baixo, o furo cicatrizou super rapidinho, porque o furo não pega cartilagem, ele pega só a pele. Porém, na parte de cima, ele atravessa aqui a curvatura da cartilagem do pavilhão. E, sem brincadeira com vocês, no caso do meu, do meu pavilhão auditivo, eu levei quase 3 anos teimando com esse piercing para que ele cicatrizasse. A grande pergunta é, por que Deus? Por que Deus demorou tanto? Pela razão simples, né? Cartilagens não têm
vasos sanguíneos para desencadear o processo. E aí o que acontece? Quando eu machucava, enroscava numa roupa, alguma coisa desse tipo, eu machucava o tecido da pele, que tem vaso sanguíneo e tudo mais, e essa área inflamava e tal, e entrava em processo cicatrizatório. Mas a cartilagem não. E uma coisa é certa, se eu tirar esse piercing hoje, o furo de baixo, né, em algum tempinho, provavelmente ele vai fechar, né, ele vai cicatrizar e vai fechar. Agora, o furo de cima, a pele pode até fechar, mas a cartilagem vai ficar com um buraco permanente, né? Exatamente porque a cartilagem não tem a mesma capacidade de regeneração que outras partes, né? Por exemplo, uma pessoa que bota um piercing no pavilhão auditivo, né? Uma pessoa que bota um piercing no pavilhão auditivo, no nariz, no septo nasal, depois de um tempo, se ela tira o piercing, a pele se reconstrói, mas o buraquinho do piercing na cartilagem vai continuar lá, tá? Isso não há como fechar, a não ser que você faça um procedimento estético mesmo, de reconstrução e tudo mais, e aí, obviamente, você tem como, sim, fechar aquele canal, tá? Mas, caso contrário, fecha a pele, mas continua o buraquinho por baixo, beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então não cicatriza, né, professor? As cartilagens não, a pele sim, a cartilagem não. Então ela Osso também ela cicatriza. demora para cicatrizar, ela não cicatriza mesmo. Ela é exatamente, não é que demora, ela não cicatriza. É obviamente que depois de um tempo o organismo absorve aquilo, né? Absorve aquele fator, aquele agente agressor, igual no meu caso aqui, eu furei a cartilagem, levou 3 anos e literalmente meu corpo se acostumou com a presença daquilo ali e fechou, né? Mas a verdade é que ele poderia estar inflamado até hoje, né? É que eu tenho, graças a Deus, um sistema imunológico bom e que me garante um bom processo, né, inflamatório que resolva. Bom, mas vamos lá, a conversa vai começar aqui, ó. As cartilagens, né, além delas serem reconhecidas pelo local onde elas estão, a parte mais importante é a gente descobrir do que elas são feitas, tá? Eu coloquei essas 3 imagens que é referente ao material da qual é feita e como aparece na hora que eu olho no microscópio, tá? A primeira imagem é uma cartilagem do tipo hialina, né? Uma cartilagem do tipo hialina é a mais comum, tá? A aparência dela, por exemplo, se eu tivesse um cadáver na qual eu pudesse abrir e tirar uma cartilagem e mostrar, a aparência dela é branca ou translúcida, tá? Para vocês terem uma ideia de um referencial, para vocês terem uma noção, sabe aquela capinha de cartilagem que fica em cima? Leonardo, será que você pode abaixar o som aí que tá incomodando, filho? Dá uma zerada aí, porque não valeu. As cartilagens hialinas, o melhor exemplo que a gente tem para ter assim como uma referência próxima, sabe aquela capinha branca que tem na cabeça do osso da coxa de frango? Aquela capinha elástica? Aquilo ali é um exemplo de uma cartilagem hialina. Ela vai ter aquela aparência. É meio esbranquiçado, né? Aquela aparência meio fosca, tá? Em alguns pontos ela pode aparecer até meio translúcida, né? Até meio transparente, né? E quando a gente olha no microscópio, como ela é transparente, a gente precisa tingir ela, né? E aí ela vai ganhar essa aparência aí meio roxinha quando a gente olha no microscópio. Mas ao vivo, ali, tete a tete, ela é branquinha, ela é ela tem uma aparência, uma cor semelhante à da cera de vela, né? Aquela aparência meio sedosa, meio obscura. Bom, voltando aqui. Essas cartilagens, elas são todas recobertas por uma pele protetora. Essa pele protetora, muito fina, que vai recobrir por cima, ela é chamada de pericôndrio. A gente já teve a chance de estudar as membranas de cobertura no semestre passado também, né? E o pericôndrio, ele vai estar presente nas cartilagens hialinas. A imensa maioria das cartilagens que a gente tem no corpo humano, elas vão ser desse tipo. Tá? E elas são muito importantes porque elas são muito ricas em um tipo de colágeno, né, que faz com que ela seja profundamente elástica. Então, onde que eu vou encontrar? Eu vou encontrar na parede do septo nasal,
Eu vou encontrar ele na traqueia, que são esses anéis da garganta, nos brônquios, aqui, ó, nessa imagem aqui, na traqueia, nos brônquios, no pavilhão, no septo nasal, eu vou encontrar ela, vou encontrar nas articulações, né, e nas extremidades das costelas. Aqui é importante falar, como a gente sabe, os ossos das costelas, né, eles dão uma volta e eles se conectam à coluna na parte de trás, né, cada costela se conecta a uma vértebra, e ele vai tentar se conectar na frente com o osso do manúbrio, né, do externo, né, que é esse osso que a gente tem na frente aqui em formato de gravatinha. Porém, como a gente sabe, né, nem sempre o osso ele vai alcançar, né, o osso da frente, que é o externo. Então, ele vai se conectar ali por uma cartilagem. Hoje a gente vai falar bastante dessa cartilagem, inclusive, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Não? Tá de boas? Tá de boas? Beleza. O segundo tipo de cartilagem é uma cartilagem mais dura, mais rígida. Essa cartilagem é, por exemplo, que vai aparecer na nossa orelha e na laringe, tá? Essa tubulação aqui da laringe, que é o gogó, né? Essa estrutura é feita de uma fibra de colágeno misturada com elastina. E como ela tem elastina, a elastina vai fazer com que ela seja muito dura, tá? Ela também vai ter um pericôndrio por fora, embalando ela por fora, e ela vai apresentar elasticidade, mas não tanta elasticidade quanto uma cartilagem hialina, beleza? Então ela vai ter essa primeira diferença já mais absurda, que é o fato dele não ser somente feito no caso de cartilagem de colágeno, ela vai ter também na constituição além do colágeno e elastina. E por último, nós temos as fibrocartilagens, ou conhecidas também como cartilagens fibrosas. As cartilagens fibrosas, elas vão ter colágeno também, elas também vão ter elastina, só que elas não vão ter em tanta quantidade assim. Em geral, as cartilagens desse tipo, elas vão ter uma aparência do tipo de que por fora ela é dura, mas por dentro ela é macia. Tá? Um exemplo bem conhecido disso é dos discos intervertebrais. Os discos intervertebrais, se a gente pegar um disco desse e abrir ele por dentro, ele vai ser assim, ó. Por fora ele vai ser, né? Ele vai ser fibroso, duro, rígido, mas por dentro ele vai ser o que a gente chama de bulboso. Ou seja, ele é maciozinho, né? E aí esse meinho é que vai dar a elasticidade para ele aguentar impactos. Aliás, já aproveitando que a gente está falando das fibrocartilagens, né, das cartilagens fibrosas, elas são importantes no quesito, como vocês podem ver, nós temos uma imagem ali de uma hérnia, né? E o que seria exatamente uma hérnia? Uma hérnia, no caso, uma hérnia de disco, né, que é uma hérnia do disco intervertebral. Bom, o disco intervertebral numa pessoa que tem a hérnia, ele deixa vazar o recheio do seu disco intervertebral. Aquela parte mais macia que tem no meio, ele acaba conseguindo vazar. E nisso que ele vaza, ele cria como se fosse uma bolha da cartilagem. E esta bolha em si não dói, tá? Isso é importante dizer. A bolha em si, essa bolha cartilaginosa, ela não dói. O que vai acontecer é que essa bolha, né, essa hérnia, ela vai apertar os nervos da coluna contra as vértebras. E é quando aperta o nervo é que vai causar a dor. Aqui é importante dizer que a hérnia em si não é ela que dói, tá? O que vai doer vai ser o nervo. O nervo que está ali sendo pinçado, sendo pressionado, né, contra o disco do osso ali, o disco o disco intervertebral sendo pressionado contra as vértebras. Aqui é interessante dizer que para uma pessoa desenvolver uma hérnia de disco, geralmente isso está associado
ao esforço repetitivo no que diz respeito à sobrecarga, né? Do tipo, esses discos, eles estão ali para servir de amortecedor, digamos assim, para a nossa coluna, mas quando ele ultrapassa o limite da carga que ele aguenta, ele estoura. E quando ele estoura, essa capa fibrosa que fica do lado de fora, ela deixa vazar o núcleo bulboso dela, e é aí que começam os problemas, tá? A maior parte das cirurgias, no que diz respeito às cirurgias de hérnias de disco, elas estão envolvendo ou você devolver, reconstruir esse disco intervertebral, né? Devolvendo esse recheio que vazou para dentro da estrutura e fechando ela. Mas lembrando que pelo fato dali não ter vaso sanguíneo, né? Esse disco intervertebral, ele não se reconstrói sozinho, né? Ele não tem como se cicatrizar e se reformar, né? Ou como já vem sendo feito há alguns anos em alguns lugares, você tira o disco intervertebral e substitui ele por uma prótese, geralmente uma prótese feita de uma borracha especial à base de silicone, feita de um material que vai ser biotolerante, né? Que o nosso corpo absorve sem achar ele estranho e que vai substituir o papel dessa cartilagem na absorção de impacto. Beleza até aqui? Alguém tem alguma pergunta a respeito de hérnia de disco e coisas desse tipo? Eu já tinha comentado sobre a hérnia de disco na aula passada? Acho que não, né? Não, né? Bom, beleza. Alguém tem alguma pergunta sobre as hérnias? Não, né? Professor, Aqui é legal. Oi, fala. A hérnia de disco, né? Uhum. Ela aperta as vértebras da coluna com. Na verdade, é assim, ó. Imagina, igual tá ali na figura, você tem é como se fosse um sanduíchezinho, né? Você tem o osso, o disco. O osso, o disco, né? O disco é essa parte elástica, né? Quando essa parte estoura, então a vértebra passa a pressionar e apertar uma vértebra sobre a outra. Pode chegar um ponto de uma vértebra chegar a quebrar por conta de entrar em contato com a vértebra de baixo ou a vértebra de cima. Tá? E geralmente a hérnia de disco ela vai doer por conta não da hérnia em si, mas pelo fato dela apertar os nervos. Ela acaba deslocando os nervos de um lugar para o outro e aí vai apertar e vai doer. Beleza? Então, ela aperta os nervos da coluna O contra nervo da coluna, exatamente. Pelo fato dela ter estourado, ela acaba apertando o nervo da coluna. Aqui é interessante dizer que todas as dores relatadas por pessoas que têm hérnia de disco estão associadas a movimentos que elas não conseguem mais executar. Na verdade, não é movimentos que elas não conseguem mais executar, do tipo virar o pescoço, levantar a cabeça, ou coisas assim. Está muito relacionado ao fato de que, ao fazer esse movimento, a hérnia acaba apertando o nervo, o que vai levar à dor, o que vai tornar esse movimento insuportável, né? O que vai fazer com que, por exemplo, muitas pessoas tenham que usar com muita frequência colares cervicais, né? Porque também tem hérnias são bem comuns no pescoço, né? Duas áreas que acontecem com muita frequência. Geralmente a região da cervical, né, do pescoço, e a região lombar, lá embaixo, tá? No caso da região lombar, eu acho que de todas as hérnias é a menos pior, né? Porque a gente tem outros ossos que acabam fazendo sustentação para o nosso corpo, que vai dar suporte para essa hérnia resistir, caso ela não esteja num osso muito lá embaixo. Agora, no pescoço, o pescoço é uma as vértebras são as que aguentam maior carga, né? E são ossos que têm, os ossos das vértebras do pescoço são aqueles que têm aqueles processos, né? Aquelas estruturas para fora maiores, né? Então, uma vértebra dessa é bem incômodo. Bem incômodo quando você tem uma hérnia de disco, né? No caso, o colar cervical, ele vai servir, no caso, para um paciente com hérnia de disco, principalmente no sentido de imobilizar, para evitar que a pessoa execute o movimento e aumente a carga sobre o nervo da coluna, né? Mas o colar cervical, ele não vai curar nada. Ele vai apenas garantir que a pessoa não faça um super movimento e que não tenha um problema em virtude desse movimento exagerado. Beleza?
Tudo bem até aqui? Beleza. O professor, e essa Oi. hérnia de disco, ela está relacionada com as cartilagens fibrosas, né? Elas, não, é fibrocartilagem, isso mesmo, cartilagem fibrosa. Que são essas que tem a parte de fora mais dura, mas a parte do meio é molinha. Tá? Ela é tipo, como é que eu poderia comparar isso com uma coisa do nosso dia a dia? Sabe uma trufa do Cacau Show, que a parte de fora é durinha, mas a parte de dentro é cremosa? É um rolê desse. Sabe, estamos Igual chegando um na babalu, né, Páscoa. professor? É, exatamente. Estamos chegando aí na Páscoa. Sabe aqueles ovinhos de Páscoa recheado? Que a casca é durinha, mas por dentro é macio. Aliás, só para lembrar, meu aniversário é dia 14 de abril. Logo, logo eu passo o meu endereço, tá? Estou aceitando presentes, ops, aceitando suborno, ops, estou aceitando benevolências, tá? Estamos aí para isso. Dia 14 de abril, tá? Uma cervejinha, um chocolate, talvez uma picanha, né, para garantir a comemoração, claro que isolado, né, afinal estamos em pandemia, né, a gente está aí para que der o que vier, tá? É isso. Amo vocês também. Voltando aqui. Bom, aqui só uma imagem para a gente poder comparar a diferença entre a cartilagem hialina e a cartilagem elástica. Note que tem a pele, né? A pelezinha pelo lado de fora, que é o pericôndrio, né? E por dentro você vai ter a cartilagem. Na cartilagem hialina, né? Ela é quase transparente, né? Você vê assim, ela é quase transparente, né? Com muito colágeno, né? Na cartilagem elástica, não. Ela é muito preenchida por célula, né? E ela, você vê que ela é bem mais densa, né? Essa densidade, essa rigidez dela é em virtude da elastina, que é essa substância que vai fazer parte dela, tá? Bom, voltando aqui. Como eu havia comentado com vocês mais cedo, cartilagens podem se transformar em osso, né? Então, existe uma relação direta entre ossos e cartilagens. O melhor jeito da gente identificar esse processo é quando a gente ainda é um bebezinho, né? Quando a gente ainda é um feto, dentro da barriguinha da mãe da gente. Gente, um minutinho que acho que tá tocando a campainha aqui, tá? Um minuto, já volto. Ei, pessoas! Voltei, pessoal. Desculpa a demora, era o marido chegando em casa do trabalho. A namorada chegando no serviço a hora, né? Bom, pessoal, voltando aqui. O que foi? É, né? É verdade, poxa vida. Putz, uma cervejinha hoje ia bem. Mas eu tô em horário de serviço, não ia poder beber também. Ia ser só um momento triste. De lembrar, tipo, olha, cervejinha. Olha, não pode beber. Aí tudo fica tenso, fica chato. Mas já que não tem cerveja, beba água. Aliás, vocês estão bebendo água, gente? É isso que eu ia falar, né? Aqui em Prudente também, e com essa sensação assim de tipo, chove, não chove, fica úmido pra caramba, a sensação de calor fica ainda pior. Né? Bom, vamos lá. Agora que eu já bebi um gole d'água, aliás, eu tava precisando, tava falando pelos cotovelos aqui, tava faltando aquela aguinha gelada. Bom, mas voltando aqui, né? Como eu tava falando para vocês, quando a gente é formado como um feto, a gente tem o nosso esqueleto todo feito de cartilagem. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uma mulher quando sofre um aborto com 2, 3 meses, né, de gravidez, assim, uma gravidez assim, muito precoce, a gente vai perceber que ao analisar o corpo desse feto, né, ele vai ser macio, ele vai ser todo flexível, exatamente porque ele ainda não tem estruturas rígidas, duras no corpo dele. Os ossos ainda não se consolidaram. À medida que esse feto vai crescendo, principalmente os ossos longos, começa um processo que a gente chama de crescimento endocondral. O que seria? Seria o seguinte: à medida que o corpo do feto vai fabricando
Aqueles hormônios, sabe aqueles hormônios que eu falei a respeito da aula passada, quando a gente estava comentando sobre tireoide, quando a gente estava falando lá da calcitonina e tudo mais, que são os hormônios que calcificam, né, os tecidos? Pois então, à medida que o corpo do feto vai fabricando esses hormônios, o osso, ou melhor, esse pré-osso, porque ele ainda é uma cartilagem, ele vai absorvendo esse cálcio deixado ali pelo sangue e ele vai começando a endurecer da parte de dentro para fora. À medida que esse processo de calcificação for se consolidando, que aqui, ó, aqui seria o início do processo, onde tudo é cartilagem. Agora, aqui nós já temos a parte central aqui se calcificando. Não sei se vocês conseguem ver, ó, a parte central aqui, que vai ser no futuro do osso, o correspondente à diáfise, né, óssea, ela vai se calcificando. À medida que o processo evolui, essa parte calcificada começa a criar vasos sanguíneos, né? Lembrem-se daquele processo de que cartilagem não tem vaso sanguíneo, osso tem. E ele vai começar a preencher essa parte interna, alimentando isso com mais sangue. Esse sangue vai trazer mais cálcio, e esse processo de calcificação vai começar a acontecer da parte do meio em direção às pontas. À medida que o processo for evoluindo, essa parte do meio vai se endurecendo e a parte das pontas continua em processo de crescimento. E por isso que o osso, principalmente os ossos longos dos fetos, né, eles vão endurecer. Se você procurar um raio-x de um recém-nascido, eu devia ter selecionado uma imagem na internet de um raio-x de um recém-nascido. Você não vê ossos com cabeça, né? Você não vê ossos, muitos ossos com aquele contorno bonitinho da cabeça, né? Exatamente porque essa parte ainda não é pego no raio-x, né? Porque isso acaba sendo só cartilagem. À medida que esse bebê ele vai crescendo dentro da barriga da mãe, vai acontecer um segundo processo de ossificação. Só que aí, nesse caso, esse processo secundário vai acontecer mais adiante, quando o corpo do osso já tiver feito, e aí, na região da cabeça dos ossos, na região das epífises, começa a acontecer o processo de ossificação secundária. Então, no fim, o que a gente vai ter? A gente vai ter um osso onde o pescocinho dele nunca vai dar amadurecido. O pescocinho, que seria essa área aqui, ó, do osso, no meu desenho, essa área nunca vai estar amadurecida. Aqui vai estar sempre preenchida por células cartilaginosas, sempre preparadas para absorver mais cálcio, para poder se ossificar e possibilitar o crescimento ósseo. O meio do osso aqui, que é a diáfise, ele já está toda consolidada. E a região da cabeça, pelo menos uma parte dela, também, em geral, vai estar ossificada, porque vai passar pelo processo de ossificação secundária. Beleza até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Né? Uma outra coisa importante para se dizer sobre esse crescimento endocondral, dependendo da espessura de ossos, como é o caso do fêmur, como é o caso do rádio, que são ossos longos, a gente tem como ter a noção da idade da pessoa, tá? É importante dizer que a idade, por exemplo, se você encontra uma ossada, né, por exemplo, a galera que quer seguir a enfermagem no sentido de estudar a parte de perícia, né, quer estudar biologia forense, quer ir para essa margem de estudos onde a gente possibilita, né, conhecer a biologia da morte, né, a gente vai ver com grande frequência medidas do cadáver, e aí você pergunta assim, nossa, como é que eles conseguem descobrir que era um esqueleto de uma mulher? Ou que conseguem descobrir que era um esqueleto que tinha por volta de 10 anos, ou de 20 anos, ou de 40 anos, enfim. Como é que eles chegam a essas conclusões? Bom,
No que diz respeito ao sexo, né, a gente já comentou a aula passada, né? A gente consegue identificar o sexo através de um esqueleto, através principalmente do osso do quadril. Não é a única medida que a gente usa como referência para determinar o sexo de um esqueleto, mas o osso do quadril é um dos principais. Com relação à idade óssea, né, a idade da possível vítima, é no que diz respeito à espessura e o alongamento desses ossos mais longos, como é o caso do fêmur e como é o caso do rádio, da ulna, tá? Em geral, como os ossos eles vão crescer em duas direções, né? Porque ele vai crescer da metáfase em direção à diáfise e ele cresce em direção à cabeça também, através da espessura dessa região média aqui, que é onde nós temos o crescimento cartilaginoso, a gente tem como saber a idade do indivíduo. Como que a gente vai saber isso? Né? Quanto mais jovem for o indivíduo, mais cartilagem a gente vai ter nessa região, né? Menos consolidado vai ser esse osso. Né? Outra questão que a gente enxerga também é que o osso no corpo, né, o tecido ósseo, a matriz óssea no corpo desse osso, ele vai ser sempre um osso mais compacto, né? Ele vai ser aquele osso que é basicamente preenchido por células e que não tem aquelas lacunas vazias, né? Enquanto que na região da cabeça, né, nessa parte onde acontece a ossificação secundária, a gente vai ter aquele osso esponjoso, né? E quanto mais jovem a pessoa é, mais osso esponjoso a pessoa tem, né? Beleza, até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu quero. Pode falar, amor. Lá muito bem, ó. Nessa Hum. parte aqui que eu me perdi. Ah, Eu acho que essa imagem 3, né? Que a parte calcificada vai criar os vasos sanguíneos. sim. Aí depois, o que vai acontecer aqui? Aí ele Então, cresce à medida mais. que vai, exatamente, à medida que essa região ganha os vasos sanguíneos, significa que mais sangue chegando no lugar, mais cálcio chega lá. Então ele vai calcificar ainda mais, começando o processo agora do meio para cima. E aí, essa Hum, região do meio vai ficando bem rígida, bem compacta, enquanto que a região da borda, né, vai ficando menos compacta, mais esponjosa e mais cheia de cartilagem. Entendeu? entendi. É muito comum a gente, quando pega um raio-x de um feto. Peraí, eu vou fazer o seguinte: eu vou arranjar uma imagem de um raio-x no Google, nosso amigo Google, para a gente poder ver isso, porque, tipo, eu vou ficar muito incomodado se eu não mostrar isso para vocês. Bom, eu vou jogar aqui no Google rapidinho, porque eu pelo menos eu trabalho assim, eu jogo no Google raio-x de recém-nascido. E a gente acha as imagens assim. Aliás, meus slides eu sempre construo dessa forma, né? Eu pego aí a temática central e vou atrás, tá? Achei o que eu queria. Achei. Eu vou pegar aqui um osso da mão para vocês verem. Os ossos da mão são ossos maravilhosos para você ver essa história de ossificação, porque o que acontece? Ossos da mão, ossos da mão não passam por esse, são ossos longos, né? Eles são ossos compridos também. E olha aqui, ó, o que acontece com esse osso, galera. Olha só, como que eu sei que isso aqui é um osso de um bebezinho? Olha só. Primeiro, cadê um conjunto de ossos que tinha que estar aqui, ó? Vocês conseguem ver? Que ossos são os que estão faltando aqui na imagem? Os metacarpos, né? E cadê esses metacarpos, né? Se ele não apareceu no raio-x, é porque provavelmente ele ainda não ossificou. Ele ainda está na forma de cartilagem, tá? Tanto que só está aparecendo dois ali. Provavelmente aqueles dois de cima, são os dois trapézios, né? O trapézio e o trapezoide, né? Eles são os dois maiores, então provavelmente são os que vão ossificar mais rápido, né? Outro detalhe que é importante vocês verem, ó. Olha só o que acontece com o osso. O osso, ele não tem cabeça, ó. Vocês olharem aqui, nenhum desses ossos tem cabeça. Ele parece que é só um cilindrinho.
né? E olha aqui que interessante, ó, os ossos do carpo, né? Eles têm aqui o corpo deles e a cabeça dele está começando a ossificar aqui, ó. Olha aqui, ó, a cabeça do osso começando a ossificar naquela ossificação secundária, né, que eu falei para vocês, que é a que vai acontecer depois, né? E o osso ele não está finalizado, então pelo tamanho desse osso e a forma como ele está fazendo o processo dele de calcificação, você tem como prever a idade desse indivíduo, né? É completamente diferente, por exemplo, eu mostrar aqui para vocês o osso de um adulto, né? Se eu pegar aqui, ó, raio-x de uma mão, um adulto, olha como a gente vai ver com muito mais clareza. Pá, pegar aqui, não. Olha como a gente vê com muito mais clareza os contornos dos ossos. Ó, aqui a gente consegue ver facinho que o osso tem cabeça, né? Ele tem assim começo e fim. Tem a parte mais estreitinha do corpo dele, que é um osso já calcificado. Você vai ver aqui um monte de ossos aqui das estruturas dos metacarpos, né? Os ossos, olha só, o osso da falange distal, ó. Falange distal tem formato de falange distal, né? Aqui na mão dessa criança, você não enxerga isso. Você não consegue ver essas estruturas de maneira clara, né? É simplesmente parece que está faltando um pedaço. E não é que está faltando um pedaço, ele simplesmente não calcificou ainda, não calcificou como deveria. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Certo. Alguma dúvida? Não, né? Por enquanto está de boas, né? Bom, aqui no meu relógio já são 8h15, tá? Eu vou dar uma pausa na nossa aula, vamos para o nosso intervalinho, porque na sequência a gente vai começar a falar das articulações. E a parte das articulações já começa o rolê da anatomia, com os nomes, mil e tudo mais. Beleza? Então eu vou preferir a gente dar essa pausinha clássica, pausinha, né, estratégica, vamos para o nosso intervalinho, e aí na sequência a gente continua, beleza? Lembrando que hoje, quando eu comecei a aula um pouquinho mais tarde, eu vou esticar a aula um pouquinho mais tarde também. Então, ó, agora no meu relógio são 8h15, a gente volta 8h30, pode ser? Então Beleza. fechou, Pode. gente. Então até as 8h30.